sejam muito bem-vindas a esse episódio, onde a gente vai falar sobre a dualidade luz e sombra a partir do mito de Perséfone. Então, a gente vai falar como esse mito reflete a psique e a realidade de muitas mulheres e como todas nós temos um pouquinho de Perséfone dentro da gente. Bora puxar esse fio juntas? Bom, primeiro, bem-vinda cá. Obrigada. Quero pedir para você se apresentar, conta um pouquinho quem é você. Sim, eu sou a Karina, tenho quase 42 anos, sou mamãe do Enzo. Enzo tem 10 anos de idade. Engraçado que as mães sempre se apresentam falando do filho primeiro depois de si, né? Sou terapeuta de mulheres em transição, terapeuta de mulheres na questão emocional, na questão de reconstrução do seu ser, depois de você ter passado por questões difíceis da tua vida, seja qual que seja. Seja um relacionamento abusivo, tóxico, doente, seja o fim de um grande ciclo da sua vida que você se perdeu, não sabe mais quem é você. Então, eu cuido de mulheres, né? E a minha base, ela é muito espiritual. Então, eles estão o tempo todo aqui falando coisinhas no ouvido, trazendo caminhos para essa mulher. Estudo terapia junguiana. A minha base também vem daí, minha base também vem das ervas, das plantas, das magias, dos encantamentos, de tudo aquilo que pode auxiliar a gente a ter uma vida melhor, né? Auxiliar a gente a encontrar a nossa autoestima, reencontrar a nossa autoestima, nosso amor próprio, nossa base enquanto mulher. É isso. Boa. Bom, só isso, né? Ah, Só, só isso, mais nada. mais nada. Bom, vamos lá. Eu vou começar contando o mito de Perséfone e a gente vai puxando daí. Oh, yeah. Bora lá. Eu quero pedir para quem está em casa respirar fundo, se sentar, que agora eu vou começar a contar uma história. Esse é um dos meus mitos preferidos, né? Se não o preferido, e um dos mais poderosos e também mais incompreendidos que existem, que é a história de Perséfone. Então, a gente sempre ouve a versão clássica, né? Que ela é a donzela inocente, colhendo flores, que acaba sendo raptada por um deus sombrio, que é Hades, e levada à força para o submundo. É uma história de vitimização, de perda e de luto. Mas essa é só uma versão da história, né? Que não é a minha preferida. E aí, por baixo dessa tragédia, também existe uma história de poder, de escolha, de integração. Então, no começo, a Perséfone, ela não era Perséfone, né? Ela era Coré. Coré é a versão da donzela de Perséfone, que era a filha perfeita da mãe, que é super protetora, que é Deméter. Então, a Coré, ela vivia num jardim de primavera eterna, onde tudo era luz, tudo era flor, tudo era obediência. Ela é bem aquele arquétipo da boa menina, né? E a vida dela era definida inteiramente pela mãe. Então, ela conhece a luz, o calor, o que é superficial, mas não conhece a profundidade. E ela não conhece a si mesma, né? E talvez lá no fundo, a Coré estava entediada, porque nessa perfeição, um dia após o outro, brincando com as ninfas, né? Era sempre meio que a mesma coisa, ela não tinha liberdade para ser ela só era filha de Deméter até aí, né? Ela ficava muito presa dentro de uma gaiola de ouro. E aí tava um dia que ela tava lá no campo, ela vê uma flor, que é um narciso, né? Que não é uma flor qualquer, é a flor do reflexo, que faz a gente olhar pra gente mesmo. E ela se afasta do grupo de ninfas, da vigilância da mãe, e se inclina para tocar aquela flor que promete algo diferente. E no momento que ela toca a flor, a terra se abre, e aí das profundezas surge Hades, que é o deus do submundo, do mundo inferior, do invisível, o senhor daquilo que está escondido. E aí, na história clássica, falam que ele agarra ela, que é um rapto e que é violento. E sim, né, é um rompimento, é o fim da infância, é um trauma. A boa menina, ela é arrancada da sua primavera. E aí, quando a gente olha mais de perto, a gente percebe que Hades não é só um vilão, né? Ele é o único deus que ele não vive na superfície ensolarada do Olimpo, como seria Poseidon no mar, né, e Zeus no Olimpo. E ele é o único deus que entende das sombras. Então, quando ele olha para Coré, ele não vê a donzela, ele vê o que ninguém mais quis ver. Ele vê o potencial adormecido, ele vê Perséfone, que é a sua rainha.
E aí ele não leva ela para a superfície, ele leva ela para o único lugar onde ela pode se tornar quem ela realmente é, que é para dentro, para o inconsciente e para o submundo. E essa descida, ela é assustadora, né? Claro que ela é. A transformação, ela dói. A gente vê isso dentro da terapia o tempo todo, da nossa e dos outros. Então, sair dessa proteção de Deméter é apavorante. E aí, enquanto isso, na superfície, a mãe, que é a Deméter, ela fica louca de dor. Ela perdeu a filha, perdeu o propósito, e aí, na fúria dela, ela congela o mundo, cria o inverno e se recusa a deixar qualquer coisa florescer até a sua filha voltar exatamente como ela é. Mas aí que tá o segredo, a Perséfone ela não pode voltar como ela era, porque depois do choque inicial, lá no submundo, ela começa a ver. Ela não é uma prisioneira, ela é anfitriã, né, do submundo. Ela começa a ver as almas, a ouvir os segredos e a entender os ciclos da vida, morte e vida. E aí ela descobre que a escuridão ela não é vazia, ela é fértil. E o Hades não trata ela como uma criança, e nem como uma prisioneira, né? Ele trata ela como uma igual. Ele dá o trono para ela e ela, pela primeira vez, se sente no próprio poder. Então ela deixa de ser um objeto, que é a filha de Deméter, e se torna um sujeito, que é a rainha do submundo. E aí Zeus, vendo a Terra morrer, resolve intervir e ele manda Hermes, que é o mensageiro, resgatar a Perséfone. E quando o Hermes chega, ele fala que ela tá livre, que a mãe tá esperando ela, e aqui que a história muda. O Hades, sabendo que ele não pode manter ela contra a vontade dos deuses, oferece um presente, que é a única coisa que cresce no reino dele, que é a romã. Ele abre a fruta e ela é cheia de sementes, né? As sementinhas de romã, que são símbolos de sexualidade, fertilidade, da vida pulsante, ou seja, bem no reino do coração da morte. A Perséfone, que é a vítima, teria recusado, mas a a Perséfone, que é a vítima, teria recusado, né? Que seria a Coré obediente que volta para a mãe. Mas a mulher, a rainha, ela come as sementes, porque daí ela sabe que ela vai estar ligada ao submundo para sempre. E aí ela começa a passar 6 meses no submundo e 6 meses na Terra com a Deméter. Mas, o que acontece? Ela não volta, né, sendo Coré. Mesmo quando ela volta, ela já volta sendo Perséfone. E aí ela entende que ela não é só filha da luz, mas também rainha das profundezas. Ela escolhe a integração, ela escolhe ter e viver em ambos os mundos. E eu acho que isso é o mais interessante, né? Porque a gente tende, hoje em dia, a polarizar muito as coisas. Então, ou você é boa, ou você é má. Ou você é luz, ou você é sombra. E a verdade é que a gente é tudo, né, cara? Exatamente. E acho que a gente tem que saber usufruir de tudo, porque tem a parte muito boa da sua sombra e tem a parte muito boa da sua luz também. Eu acho que quando a gente entra quando ela entra na sombra, quando ela chega ali e consegue ver a beleza do que é, acho que essa história tem várias camadas, né. Acho que a Uhum. primeira camada que me chama assim, tem várias camadas que me chamam a atenção. Acho que a camada da mãe também me chama muito atenção, dessa moça ali do retorno dessa filha que descobriu quem ela é. A gente vê muito isso no mundo real, né, na vida real, ou seja, quando uma filha mulher se desgarra da família, o quanto que os pais querem puxar de volta, né, o quanto que não, 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 olha só de onde você vem, olha só quem você é, e na verdade não. Quando a gente entra nesse mundo da sombra, que é o nosso mundo interior, a gente está se libertando de crenças e de dores e de coisas que a gente carrega que são tão familiares, né, mas é isso, a família quer que a gente continue sempre nesse processo tão comum, né, que é a continuação dos ciclos, né. Então acho que essa é a grande primeira camada que eu sinto dessa história, que é essa mãe também, né. Esse homem que leva ela lá para baixo, que é muito bonito ver o masculino, né, enxergando no feminino esse poder, essa essa beleza que ela tinha dentro dela, que ele via, mas ela não via. Então, a ideia de que a gente sempre precisa do olhar do outro, né, muitas vezes para poder se enxergar, né, e por isso que a gente faz terapia, por isso que a gente é terapeuta, né. Uhum. Então, eu acho que é isso, é encontrar na sombra e na luz os seus grandes poderes, porque eles se manifestam entre si, né. A gente não consegue separar, né? Uma das coisas que eu mais gosto da psicologia analítica é isso. Quando a gente fala do caminho de individuação, que é a jornada de Perséfone, né?
A gente vai falar dessa separação, então, de certa forma, do condicionamento, que é Uhum. o condicionamento não só familiar, mas social, tudo aquilo, né, da boa menina, como a gente falou, ou seja, tudo aquilo que você foi ensinado que você deveria ser, mas será que você é mesmo? A quem serve isso, né? Então a gente vai falar dessa descida, desse mergulho, e a Uhum. gente vai falar também da integração das polaridades, né. Quando a gente fala da sombra dentro desse contexto junguiano, explicando para quem ainda não conhece, a gente está falando das partes de nós que ficaram renegadas, rejeitadas, ignoradas, suprimidas. Sabe aquela coisa que você foi ensinada que você não podia ser, ou que não foi dada importância, ou quando você manifestou, você foi rejeitado? Então, tem muito lixo? Tem, mas também tem muita coisa positiva. Então, a gente nunca vai conseguir separar, né, nesse sentido de que a gente vai viver só uma polaridade. Então, não dá para viver só o verão, não viver o inverno, né. Então acaba sendo algo mais ou menos nesse sentido, assim. Uhum. Uhum. E o mais interessante é ver o quanto que ela, que não se conhecia, o quanto que ela que estava vivendo no mundo cor-de-rosa, né, entre aspas, o quanto que ela se identifica com essa sombra. Uhum. Essa identificação é muito bonita, porque você abre um espaço tão novo dentro de você, né, e é aí que eu acho que você desgarra, né, que você sai desse condicionamento. Quando você entende Total. que você é muito além daquilo que te ensinaram, quando você entende que você é muito além do ambiente em que você vive, né, de todo o inconsciente coletivo. Sim. Então, a descida, ela é muito dolorida, porque vai te rasgar inteira, mas quando você chega lá, assim, lá embaixo, e começa a ver, nossa senhora, que alegria que é. Eu adoro estar lá embaixo. Maravilhoso, é. Lá embaixo, lá junto de toda a pombagira, entendeu, que Ai, lá com Hades, né, em paz. com todo mundo sentada no trono, entendeu, Ai. olhando, cara, do que você é capaz. Acho que quando Uhum. você chega num lugar como esse, num terreno como esse, né, tem muita fertilidade aí. A gente enxerga, às vezes, a descida como um deserto muito pesado, né, e é muito solitário, né, mas e aí me vem a história de Jesus no deserto, né, aquela velha história dos 40 dias no deserto e da iluminação depois e de tudo que aconteceu. É isso, é você passar pelo seu deserto. Então descer, chegar ali se rasgando, mas depois encontrar essa luz na a sua luz na sua sombra, e a sua sombra na sua luz. Cara, é muito lindo, porque de verdade abre camadas, assim, eh, que você tende a não ver, que no dia a dia a gente tende a não ver, porque é difícil, né. E para além disso, né, é muito curioso, eu acabei de fazer uma sessão que a gente falou muito disso. Uhum. Quando a gente está vivendo alguma coisa, e a gente começa a dizer que não, e a gente começa a impor os nossos limites, muitas vezes as pessoas começam a ver a gente como a chata, a insuportável, a difícil, Aham. nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã. E aí, a gente se identifica muitas vezes com isso, né, e essa descida também para a sombra é a gente aceitar esse nosso lado, que muitas vezes serve também para proteger a gente, e conseguir entender que tudo bem, você quer me chamar de chata, de insuportável, pode chamar, mas eu entendo quem eu sou, e eu tô bem com essa sombra, entre aspas, que também é uma sombra que protege, né. É claro que quando você coloca o seu limite em alguém que quer se aproveitar, essa pessoa vai dizer que você é chata, e coisas assim. Então, essa descida para o submundo, né, essa quebra do condicionamento da boa menina, de que eu não posso desagradar, porque a pessoa, ela tá ali, né, fazendo várias coisas, vários abusos, e você tá lá sorrindo, acenando, porque você não pode ser chata, porque você não pode ser difícil, ou porque você precisa compensar, né, o fato de você ser difícil. Só que, cara, é essa integração que eu percebo que é tão necessária para o feminino, né, que é a integração da gente entender, reconhecer as nossas partes e não ter medo da nossa raiva, não ter medo das emoções que hoje em dia são consideradas negativas, porque elas também fazem parte da gente e elas também são muito necessárias, né. Retomar o nosso poder, então sentar no trono, retomar o nosso poder, também tem muito a ver com a gente assumir
processar essas emoções e integrar elas, né. E aqui, claro, não é sobre a gente ficar tendo surtos de raiva e de fúria e tratando os outros mal, não é isso, né, se empoderar da sua raiva não é isso. Mas é entender que ela cumpre uma função, que ela te avisa quando você acha que seus limites estão sendo desrespeitados e que aí a gente precisa parar, olhar e falar: "Ok, sou eu repetindo traumas anteriores? Estou com medo, estou reativa por nada? Ou realmente aqui um limite meu está sendo cruzado e eu preciso dizer alguma coisa?" Porque senão essa raiva que não é posta para fora se volta contra a gente no nosso mundo interno, né. Não, completamente, assim, eu vou até trazer um exemplo, né, eu estava Uhum. eu e o pai do meu filho e o meu filho numa situação do dia a dia, né, num evento X. O pai do meu filho já estava ali dizendo algumas coisas que já não estavam sendo satisfatórias para eu ouvir, mas eu não pude responder, porque o Enzo estava ali e eu não podia, de certa forma, deixar o meu filho triste, porque minha vontade era não era só responder, minha vontade era explodir. Pá! Pá! Mas eu não pude fazer isso pelo meu filho. Cara, eu vou te dizer que depois que eu deixei os 2 e voltei pra casa, eu tive uma enxaqueca gigante, porque eu tive que conter a minha raiva. Eu tive que Uhum. conter a força do meu limite. Porque naquela hora eu só precisava dizer assim: "Chega". Mas eu não é que eu não podia dizer, eu até podia, mas eu não queria de nenhuma maneira que meu filho sentisse nada, porque ele tem um emocional super sensível, então eu queria proteger o meu filho. Enquanto o homem estava ali exercendo o poder dele, né. Então é muito dolorido isso. É muito dolorido, porque de fato, quando você não expõe o que você sente, não expõe a sua raiva, não expõe o seu descontentamento, vai pegar no teu corpo. Em algum lugar vai Uhum. pegar. Ou vai pegar no teu emocional, ou vai pegar no teu coração, em algum lugar vai pegar. E pra mim pegou na mesma hora, na mesma tarde, numa enxaqueca absurda que eu tive que dormir pra me recuperar. E no dia seguinte eu estava bem, estava tudo certo, mas é isso, né, essa repressão do nosso feminino que existe desde antes de Cristo, impede a gente de sentir. Uhum. Não sentir é o grande problema, porque você não sabe quem você é quando você não aprende a sentir, né. Então Total. essa quebra de todos esses condicionamentos é difícil de fazer, é muito difícil, porque a domesticação, ela é como uma coleira, né. Tipo, você vai sendo levada, assim, e é muito duro isso, porque eu não quero ser levada por ninguém. Eu não quero que me digam o que eu tenho que fazer. Eu não quero que o pai do meu filho, depois de quase 10 anos de separação, venha me dizer: "Não tem que dizer nada, eu sei quem eu sou, eu sei a mulher que eu sou". Mas é muito duro chegar nesse lugar desse entendimento, porque eu acho que é tão enraizado o processo, tem muita mulher que não enxerga isso, tem muita mulher que não vê isso. Então quando a gente como terapeuta começa a abrir os olhinhos delas e a mostrar esse caminho, até que elas acessem, nossa, é um caminho mesmo, assim, é uma jornada, né. Mas, o que eu gosto acho que de deixar muito claro é que a partir do momento em que você se liberta de todos esses processos doentes, assim, o encontro que você tem com você mesma, meu Deus do céu, assim, é de uma é de uma beleza, sabe, eu sinto, é de uma beleza muito grande, assim, é de um não sei, não tem nem palavra pra descrever quando você consegue afirmar quem você é, sem precisar provar nada pra ninguém, quando você consegue encontrar a sua força, assim. Então, acho que essa é a nossa grande luta, né, enquanto terapeuta de mulheres, assim, voltem pra vocês, né, voltem pra si, enxerguem o submundo de vocês com beleza, né. Acho que é isso um pouco. É. Desculpa, foi muito bom o seu exemplo, porque eu acho que não dá pra gente romantizar e achar que a gente vai poder se posicionar, né, em todas as vezes. Talvez pra você naquele momento, pra preservar seu filho, talvez a melhor escolha realmente foi não dizer nada. Aham. Mas quantas vezes a gente não tem a opção de dizer e não diz por condicionamento, Hã. né. Então, assim, é óbvio que às vezes a gente vai precisar engolir, vai precisar lidar com essa raiva de outras formas, mas é às vezes, não é sempre. Teve um faz acho que já deve ter uns meses isso. Eu estava combinando de sair com um cara, e ele sumiu, reapareceu no dia e falou: "Ah, então a gente vai sair?"
E assim, eu falei: "Claro que não". E aí, só que eu mandei: "Claro que não, kkk". Daí eu falei: "Mas por que que eu tô rindo, né? Não foi engraçado, foi péssimo". E aí eu apaguei o kkk, e aí eu falei: "Tá vendo como a gente faz isso sem nem perceber? É o tempo todo tentando amenizar, é o Aham, tempo todo tentando não gerar desconforto". aham. Eu sabe, mesmo quando a gente põe o limite, tipo: "Ai, põe e dá uma risadinha". Cara, não é engraçado, por que que eu tô rindo? Então, eu acho que são em pequenas e grandes coisas, e quando a gente começa a se pegar nas pequenas coisas, a gente vai se treinando para quando forem as grandes coisas, a gente conseguir também se posicionar de uma forma mais assertiva, assim. Porque é difícil, né, vem com um preço, é o que você falou, eu acho que a gente precisa aprender a ver essa beleza e mais que isso, bancar esse lugar, porque é um lugar que é desconfortável às vezes. Todo mundo que se aproveita de você de certa forma, ou que se aproveita desse condicionamento social feminino da boa menina, não vai gostar quando você Uhum, começar a se posicionar. aham. Então assim, é você que tem que ter essa certeza, né, e entender que quanto mais você fizer isso, e mais você fizer boas escolhas nas suas relações, mais você vai se cercar de pessoas que te ajudam nesse processo. E eu acho que essa é a virada da chave que falta para muita gente. Você trouxe essa história, né, de Jesus, do deserto, e é isso, a gente vai passar um tempo ali em solitude, porque para a vida antiga morrer e a nova chegar, existe um tempo, não é assim tão romântico, né, lá, 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 flores, arco-íris, não vai ser. Mas depois de um tempo, a gente começa a encontrar outras pessoas que estão nesse caminho como nós, e aí sim que a gente começa a entender que, cara, a gente não tá sozinha, né. Eu estava até falando com uma amiga essa semana, que eu falei eu ficava esperando que eu fosse encontrar esse lugar, né, que eu fosse encontrar essas pessoas, mas nada disso vem pronto, a gente que vai ter que construir. E é um pouco o que a gente está fazendo até no Mundo Ananda, né, com esses espaços para a gente ser mulher, você no caso para ser mãe, de ter esse apoio, de ter esse apoio da comunidade para a gente poder seguir em frente e se desenvolver, porque às vezes a gente se duvida, às vezes a gente passa por uma situação chata dessas, 1000 coisas acontecem, e nesse momento é muito importante que a gente tenham pessoas do nosso lado que falem: "Não, vai que vai dar certo", ou então: "Você não tá louca, ele foi um babaca mesmo", sabe. Sim. Isso faz toda a diferença. E aí eu acho que é onde entra, né, Hécate, que a gente não falou, que ajuda a Perséfone nessa travessia, lá embaixo. Então Hécate, ela é a única titã que sobreviveu e que ela tem acesso a todos os mundos, desde o Olimpo ao submundo, ela escolhe viver no submundo. E ela é, né, deusa das bruxas, da morte, do renascimento, e ela ajuda a Perséfone nessa jornada, nessa trajetória, ensina ela sobre o poder dela. Então, tem esse arquétipo da velha sábia que mora ali e que ajuda e auxilia. Então, a gente como mulher também precisa encontrar essa comunidade, precisa encontrar essas pessoas, porque isso que vai fazer a diferença. E você trouxe, né, lá no começo, o Hades como esse cara que é capaz de enxergar para além, né, ela não via o próprio poder e ele via. Só que a gente praticamente não tem isso hoje em dia. O contrário, a gente tem que pedir que eles enxerguem o mínimo que a gente é, né, cara. Porra, É. é Uhum. absurdo, bicho. Mas olha que lindo, né. Eu acredito que existem Hades por aí, Eu também acredito. nos pinheiros da vida, nas Vila Madalena da vida, nos bares da vida, esperando alguém como a gente chegar, assim. Eu acredito sim, eu não duvido não. Mas essa coisa que você disse da você falou muito sobre essa do encontro do grupo, da mulher, da gente poder falar, da gente poder ser a gente, poder ter para onde fugir. Esse ano aqui, eu tive uma grande quebra na minha vida, que eu acho que foi uma quebra que me levou para um submundo pesado, que foi o fim de um relacionamento com uma grande amiga, tipo, minha melhor amiga de 20 anos. Essa trajetória foi muito difícil para mim, porque hoje eu, enquanto, terapeuta, enxergo e disse muito isso a ela, eu enxergava nela, questões patriarcais tão pesadas que ela mesma não via, ou seja, o lugar da mulher se comparar com outra mulher, o lugar dela olhar para mim e se sentir menor do que eu.
e o quanto que isso doía, e eu via e eu dizia: "Você só tá passando por um processo de crescimento, eu não sou melhor que você em nada, nós estamos juntas". E ainda assim o processo não aconteceu da maneira como eu queria, e eu perdi essa melhor amiga, ela também perdeu a mim. E é muito louco você quando você fala sobre o Grupo Ananda, quando você fala sobre esse feminino que se conforta, eu olho para minha trajetória e vejo mulheres que, na maior parte das vezes, tentaram me ferir nesse lugar de: "Não, mas ela é melhor do que eu. Não, mas", uma certa inveja em um lugar, então eu ainda não consigo ter, ao contrário, essa mulher que me traz esse acolhimento, esse conforto. Eu ainda sou do lugar que olho e falo: "Cara, o condicionamento é tão pesado que elas não veem que nós somos as mesmas, estamos nas mesmas lutas e passando pelas mesmas questões". Então eu tenho essa visão, eu consigo enxergar isso no outro, mas ao contrário, o que vem pra mim é esta mulher que dói, que, putz, que quer me ferir de alguma forma, mesmo que inconscientemente. Então é um exercício muito profundo pra mim, pra eu não entrar nesse lugar e entender este lugar que a gente tá falando, que é o lugar do condicionamento, que é o lugar que já foi criado, e enfim, educado pra nós, que é o lugar muito mais pesado de todos, que é o patriarcado. Então eles foi ensinado que para eles isso é maravilhoso, que a gente tem que ficar uma contra a outra. Só que isso para mim é muito dolorido, porque eu acho o contrário. Eu acho que quando existem, eh, situações como o Grupo Ananda, que trazem mulheres muito potentes, né, para se falarem, para se nutrirem, para se abraçarem, a gente está provando que isso sim é possível, né. E eu provo isso com o meu trabalho todos os dias. Você prova isso com o seu trabalho todos os dias. Então, eu acho que tem uma desconstrução muito profunda, primeiro dentro de si, de como você se vê. Como você se vê? Você se vê pequena, você se vê escura, você se vê pesada, você tem que se ver grande. A descida ao submundo te faz te ver grande. E Hecate, nesse lugar, pra mim, essa tal dessa velha sábia, ela mora dentro da gente. Uhum. Ela tá aqui. É, eu acho que é isso, né, são todos arquétipos dentro da nossa própria psique, então, é sobre a gente olhar para os mitos também a partir desse lugar, eles contam a realidade do nosso mundo interno, então do mesmo jeito que a gente tem os livros de história que vão falar mais ou menos ali, né, porque quem conta a história? Mas assim, né, vão ter os livros que vão falar da realidade do mundo externo, os mitos eles vão trazer a realidade do mundo interno. Então, os contos de fada, tudo isso, né, que a gente estuda na psicologia analítica, e Sim. que ensinam pra gente qual é a visão de mundo daquela época, né? O que se passava dentro das pessoas através das histórias que eram contadas. Então, isso é super interessante mesmo. E essa questão da inveja feminina, ela é muito presente, né? Eu vejo isso muito, 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 muito. E é como se gente, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa fazer é desconstruir essa ideia de que as pessoas não têm inveja e que inveja é um sentimento, assim, horrível, Oh, terrível. É, todo mundo sente inveja em algum sim, momento, a gente vai sentir mesmo, é normal. A questão é o que a gente faz com isso, porque muitas vezes a inveja, ela aponta para desejos que a gente tem e não se considera capaz de realizar. Então, assim, se eu sinto inveja, é porque eu queria ter aquilo. E aí eu acho que eu não consigo. E aí isso é sobre mim, não é sobre o outro. O exato. problema é quando a gente faz ser sobre o outro. Então, eu não quero que você tenha, porque eu gostaria de ter e não me sinto capaz. E Sim, aí a gente tem um grande problema. O que a gente precisaria fazer é olhar para essa inveja e falar: tá bom, essa inveja diz do meu próprio desejo. É isso que eu preciso investigar. É uhum, sobre mim. Por que eu acho que eu não consigo? Eu não consigo mesmo? Então, como eu vou ressignificar esse desejo? Para onde a gente vai daqui? uhum, Porque senão a gente cai num lugar de muita falta de autorresponsabilidade, que eu acho que é o maior problema dos nossos tempos. uhum, As pessoas elas não têm autopercepção e muito menos autorresponsabilidade. uhum, Pra nada! uhum. Meu Deus! Não é nem É só masculino, chocante. feminino também. Sim, sim, sim. Feminino, eu acho que são de formas diferentes, né. Sim, Então, o feminino entra muito nesse lugar da vítima.
Então, eu entendo que tem várias situações onde a gente é vítima mesmo, mas a gente vai ter que se tirar daí. Mesmo que você tenha sido vítima e que não tenha sido culpa sua que aconteceu, Uhum. vai ser sua responsabilidade se tirar desse lugar, porque ninguém mais vai te tirar desse lugar por você. E aí é aí que a gente se perde, eu acho. E eu vejo muito isso. As pessoas chegam para o processo terapêutico e a maior dificuldade é você se implicar na sua própria história, né. Uhum. Cadê você aí? Cadê a sua responsabilidade? "Ai, porque ele me trata mal. Ai, porque ela faz isso. Ai, porque ninguém me respeita". Tá, só que você escolhe ficar nessas relações, você escolhe não se posicionar, existem ganhos secundários aí. É Sim, claro que a gente precisa fazer um recorte de classe aqui, né, existem 1000 condicionamentos que são super difíceis de quebrar, sim. mas assim, a gente também precisa começar a se implicar na nossa própria história, porque senão a gente repete, repete, repete e não muda, né. Sim. E eu acho que essa coisa voltando para o mito, né, eu acho que Perséfone Uhum, quando ela Hades levou ela para lá, acreditou, confiou, e ela teve suporte ali também, né. Então ela teve quem uhum, ajudasse ela a enxergar. Muitas vezes no processo de terapia, a gente não tem esse suporte, a não ser a terapeuta, você não vai ter suporte de ninguém, é você com você mesma. Então se você não tem a responsabilidade de entender que você é a única pessoa no mundo que vai te tirar do lugar onde você tá, quem sou eu? Porque eu como terapeuta, eu não posso ir na casa da pessoa, arrancar a pessoa da cama, dizer o quanto que ela tá errada, o que que ela deveria fazer com esse homem, esse parceiro que tá maltratando ela, eu não poderia fazer nada. Mas a responsabilidade de você entender que lá dentro, enquanto tá doendo, é seu e só seu, uhum, e o que você faz com isso, é isso que você estava dizendo, assim. Então pra mim é muito isso, a gente também tem que entender que às vezes a gente não vai ter essa mão estendida, a gente não vai ter essa pessoa ali do ladinho da gente enquanto a gente tá descendo, não vai ter. E tudo bem não ter. Às vezes é o nosso processo mesmo ter que passar por essa dor sozinha, porque o que a gente precisa, uma coisa que eu queria falar e que passou e agora eu lembrei é que assim, eu concordo muito com isso, assim, que é um pensamento que sempre me vem. Quando uma mulher decide se curar, quando uma mulher decide, tipo, olhar pra ela e enfrentar as dores que ela tem, enfrentar os medos, enfrentar tudo, eu sinto profundamente na minha alma que o universo inteiro se move, assim, tem um negócio que eu não sei explicar, que é como assim: "Espera aí cara, ela acordou, então a gente vai alinhar tudo pra que ela consiga ver isso". Então eu sinto que existe, por mais que a gente esteja sozinha, a gente nunca tá sozinha nesse processo real, a gente vai ter uma ajuda que ela é divina, porque eu sinto que é isso que a espiritualidade quer. Ela não quer ver mulheres chorando, sofrendo, tristes, abusadas, diminuídas. O que a espiritualidade quer é ver a gente grande, é ver a gente maior. Tem um livro que eu já tentei ler algumas vezes, então eu vou lendo, eu vou parando, vou lendo, vou parando, que chama Quando Deus Era Mulher. É um livro super difícil, mas ele conta a história, a nossa história de humanidade, quando o patriarcado não existia e quando sim, a vida era comandada por mulheres, tudo, agricultura, economia, tudo eram as deusas que cuidavam. Então, eu sinto que o universo quer isso da gente, que a gente relembre essa ancestralidade lá de trás. E a gente tenha a força de saber que a gente é capaz de chegar aí. A gente é capaz de ter de ser grandes líderes de grandes empresas, de ter grandes nomes, de ter grandes vidas, mesmo que sozinha, mesmo sem um companheiro, mesmo sem ninguém, porque você está nesse momento se colocando em primeiro lugar. Então, eu sinto que existe essa fusão entre o seu desejo e o universo. Eles falam: "Cara, não, bora, é por ela", sabe. Então, se a gente pode trazer algum tipo de conselho para quem está nesse momento passando por uma transição, por uma transformação, por uma grande dor, é: não desista nunca do seu processo, porque vai chegar o dia em que você vai fazer: "Ufa, acabou". E acabou num lugar lindo, acabou num lugar em que eu tô me vendo como eu sou. Acho que é isso, né.
Isso e mais um tanto. Eu acho que, cara, se você puder fazer uma boa terapia, aí você nunca vai precisar passar por esse processo sozinha, assim. Eu acho que eu percebo isso. Muita coisa se cura e aí se cura através do próprio vínculo terapêutico. Uhum. Então, assim, não vai ser a sua amiga que tá lá do seu lado, não é isso. Mas, assim, a gente aprende muitas vezes na relação terapeuta-paciente que você pode contar que existe amor, né, devido a toda a questão transferencial, que eu não vou entrar aqui, porque acho que não é Não é o caso, propósito. né. Mas eu percebo que para mim, então, eu tenho um histórico de vários relacionamentos ultra abusivos, que Uhum. vêm de padrões familiares, lá, a gente pode, né, ir fazendo essa história. Mas o que realmente fez a diferença, e eu acho que foi aí que foi muito legal e muito importante o meu processo terapêutico, foi mesmo no fato de eu poder me implicar dentro dessa história e dentro dessas escolhas. Por quê? Porque ela me acolhia, mas não ficava passando a mão na minha cabeça. E aí eu fui percebendo com o passar do tempo que eu também fazia essas escolhas, né. Eu também escolhia eles do mesmo jeito que eles me escolhiam. Aham, E aí por que que eu tô escolhendo isso? Isso é sobre mim, né, isso diz aham. sobre mim. E aí eu acho que esse é o ponto que a gente não pode esquecer, né. Então assim, quando a Perséfone tá lá, quem escolhe que ela é Coreia ainda, quem escolhe por ela é Deméter, né. Ela não escolhe nada, e se eu não escolho, eu não tenho responsabilidade. Porque é a vida, porque é isso, porque é aquilo. Só que a partir do momento que ela vira Perséfone e escolhe ficar lá com Hades, é uma escolha. E aí quando a gente escolhe, a gente se implica, e quando a gente se implica, a gente assume responsabilidade, né. Então eu acho que falta muito isso nos dias de hoje, sabe. Uhum. Eu acho que a questão da inveja, muitas vezes, ela entra aí também, porque se eu quero alguma coisa, sei lá, igual você, né, você me contou já um pouco a sua história, você Uhum. saiu de um ambiente de trabalho para fazer o human design, né, para fazer Uhum. o design humano. Uhum. E isso requer muita coragem. Uh! Largou um lugar seguro para ir atrás de um desejo. E isso significa bancar o desejo, né. Aham. Pode dar certo, pode dar errado, eu posso me ferrar, a gente não tem garantia de nada, mas eu fui e eu fiz. Na posição da inveja, você não precisa arriscar. Na posição da inveja, você olha para o outro, você quer o que ele tem, mas não está disposto a arriscar o que ele arriscou para ter o que ele tem. E aí a gente fica numa posição, de certa forma, entre aspas, entre muitas aspas, muito confortável, né. Sim, total, completamente. Porque é fácil, né, você não muda nada em você, mas eu quero o que o outro tem. Quando na verdade você precisa olhar pra você, pra sua história, porque é que eu quero que ela tem, né. Muitas vezes eu já ouvi assim, tipo: "Nossa, mas, você fala muito bem, cara, eu já tentei tanto, eu não consigo". Cara, vai procurar uma, sei lá, uma oratória, vai procurar alguém que possa te ajudar, vai procurar uma fono, vai procurar, né. Uhum. Não faz com que eu me sinta, com que eu sinta que o meu talento é um problema, é um erro. Eu estava vendo um vídeo esses dias, de uma pessoa que estava falando disso, assim, ele falou assim: "Ah, eh", eu não lembro do tema do vídeo, mas ele fala muito sobre a humildade, né. O quanto que você tem que ser humilde na frente do outro, para que o outro não sinta que você se acha muito bom no que você faz. É mais ou menos isso. Então quando alguém vira pra você e fala assim: "Nossa, mas assim, eu adorei aquele vídeo que você fez, né", e você fala assim: "Putz, sim, eu também gostei, é lindo". Mas geralmente a gente faz: "Ai, você gostou? Putz, eu achei que minha voz não estava muito boa, achei que a luz não estava boa". A gente vai encontrando caminhos pra gente também se diminuir, pra gente não mostrar o nosso poder. E a mulher faz muito isso. Muito, muito, muito isso. A gente sabe que a gente é muito boa, a gente sabe que a gente é talentosa, a gente sabe que a gente tá indo muito bem, mas quando vem alguém elogiar, a gente não tem a força de dizer: "Cara, eu acho que eu sou muito boa mesmo", né. Então isso pra mim é o medo que a gente sente também, né, da inveja do outro, do olhar do outro, né, do medo de ser invejada, do medo, mas cara, é isso, foi isso que você falou, inveja é uma coisa muito natural, não tem como você escapar, não tem como você fugir, né. Eh, enfim, acho que isso. É.
Eu acho que é isso mesmo. E eu acho que a gente não pode esquecer, né, e de trazer esse ponto que talvez seja o ponto mais óbvio, mas também muito importante para os dias de hoje, que é essa questão, né? Ela é deusa da primavera e rainha do inferno ao mesmo tempo. Ou seja, a gente não precisa ser só uma coisa e nem Sim, só outra. sim. Não adianta a gente querer negar a nossa sombra. Não adianta a gente querer fingir, ou então ficar só na sombra, né? Eu fiz meu mapa astral outro dia e ela falou pra mim: você precisa sair aí do submundo um pouco e voltar pra Uhum. luz. Ela falou? Falou. Talvez sim. Mas eu acho que é isso, né, tem que equilibrar essas polaridades e muitas vezes a gente enxerga essas coisas como contradições, então: "Ai, eu não posso ser as 2 coisas", e até quando a gente fala da sexualidade, né, entra nessa coisa. Eu percebo muito isso, muitas mulheres depois que viram mães, encarnam o arquétipo da Santa Virgem Maria e não se autorizam mais o lugar da sexualidade, não se autorizam mais o lugar da mulher. Só que assim, você é mãe e também mulher, e também profissional, e também, ou seja, a gente faz o que é possível, né? Quando a gente fica super identificada com o papel, que seria uma persona, uma máscara social, Uhum. a gente se funde a ele e isso aprisiona a gente. Então, por mais que tenham coisas que pareçam contraditórias, elas podem coexistir em paz e essa é a beleza do processo analítico, que é ajudar nessa integração das polaridades. Então, a gente vê muito isso na sexualidade, né? A puta e a virgem. Então, a mulher para casar e a mulher para transar. Uhum. Será Uhum. que essas são partes diferentes de uma mesma mulher? Eu acho que é a mesma mulher, é a mesma É. pessoa, é o mesmo lugar, é o mesmo corpo, né. É claro que quando você é mãe ou quando você, sei lá, tá num momento bem workaholic também, eu acho que você direcionar a sua libido também faz parte do processo, né. Ainda mais quando o bebezinho nasce, assim, você é inteira dele, quando um projeto nasce, você é inteira dele. É interessante também direcionar a sua libido na hora certa. Mas eu acho que é interessante, muito interessante, a gente sempre voltar para o nosso corpo e lembrar que a nossa libido, ela tem que ser libido de verdade, ela tem que, até porque o campo da nossa libido é o campo que faz a gente se mover muitas vezes, né. Uhum. Faz a gente conseguir sair da cama, se movimentar, libido como a movimento, libido como ação, né. Libido como centro sacral do corpo, né. É, mas é que aí eu concordo com você, mas no que você tá falando, eu não tô ela não acontece, assim, por conta de um bloqueio, Ah, sim. né, é uma canalização. Então É, eu tô num momento que tá canalizado ali, é, mas eu não é que não me autorizo a ser, né, eu acho que essa é a diferença, essa é a porque muitas diferença. mulheres elas não se autorizam a ser, Mas né. mas o que eu digo é que quando você entra nessa coisa meio natural, da libido ser direcionada, você também entra num lugar confortável de não sair daí, É verdade. porque tá tão bom do jeito que tá, eu tô conseguindo tanto aqui, direcionar para esse projeto e colocar toda a minha cabeça aqui que você esquece. E quando Entendi. lembra faz: "Ah, tudo bem, Dá muito dá trabalho. muito traba amiga, vai gozar, pelo amor de Deus, vai gozar, nem É. que seja 2 vezes na semana, não importa". Mas faz esse movimento mesmo de sentir o seu corpo, né, de sentir quem você é, de sentir a sua fortaleza. Eu não consigo diferenciar, ai meu Deus, talvez eu fale uma coisa bem, Fala. mas eu não consigo diferenciar a mulher que tem o poder de saber quem ela é e conseguir sustentar isso, eu não consigo diferenciar isso da mulher que goza. É, não são coisas separadas. Não são coisas. Tem uma frase que fala: "A gente vai destruir o patriarcado um orgasmo por vez", né, e eu acho que tem que passar por aí. Não vai ter Maravilhoso. jeito. Repete essa frase. Que a gente vai destruir o patriarcado um orgasmo por vez. Cara, isso é sensacional, porque é sobre isso. É sobre isso, mulheres gozem, gozem não só fisicamente com os corpos de vocês, mas gozem a vida, gozem o prazer de ser vocês, gozem o prazer do limite, Uhum. porque tem prazer É, também em dar limite. É muito bom dar limite, dizer não. Nossa, vai para um sim. lugar nosso, assim, de "uau, eu posso dizer não?".
Pode, gata. Pode e deve, né. Então, Total. E eu acho que é isso. No começo não vai ser. não Esse é vai. um adendo. No começo não vai ser, mas depois vai. Não vai ser, inclusive você vai demorar muito a gozar. Mas quando goza também, né? Explode, explosão total. É maravilhoso. Sim. Então, esse é um ensinamento que eu tive muito forte de Pombagira. Goze, goze, faça um banho de rosas pra você, abra um vinho, goze, sabe. Uhum. Toca no teu corpo, toca em quem você é, se veja no espelho, se veste pra você, passa um batom vermelho pra você, né. Acho que também é um caminho pra se reconhecer enquanto mulher Muito. poderosa, né. Tem vários caminhos, né. Tem um caminho de você voltar pra tua infância e reconhecer a tua criança. Tem um caminho de você, putz, voltar na tua adolescência e reconhecer que toda aquela guerra que você fez durante a tua adolescência era só o teu feminino selvagem querendo ir para o mundo, né, querendo falar e não nunca era ouvida pela família, sei lá. Tem várias camadas aí, mas tem essa camada sim de se reconhecer enquanto mulher sem precisar de um falo, né. Aquela porra daquela teoria de Freud pra mim é assustadora, né, a mulher tem inveja do É. pênis, eu tenho vontade de ir na costa do Machista pra Freud, caralho, né? catar ele "Não, você tá louco? Eu não tô nem aí para o pau desses caras, porque eu tenho o meu corpo, eu tenho a minha força, eu tenho a minha feminilidade", né. E eu acho que nós mulheres somos tão mágicas e tão cíclicas, o homem não chega nem aos pés de quem a gente é. Desculpa, mas essa é a grande verdade. Hoje eu tenho um prazer muito grande em ser mulher, muito. Mas já foi muito dolorido pra mim. Eu sempre falava: "Ah, melhor ser homem, muito mais fácil a vida para o homem". Mas cara, é fácil? Cara, é. Socialmente Mas falando, será que é sobre ser fácil, né? será que é sobre ser fácil? Não é. Às vezes é, mas, né, na maioria das vezes É, não é prazeroso ser homem, eu sinto. Não tem prazer nenhum em ser homem. A gente tem prazer em ser fêmea. Bom, eu tenho, né, pelo menos, desculpem homens. eu acho que o patriarcado prejudica os 2 lados, É né, as isso. estruturas são ruins para eles e para nós também. Mas eu queria pegar esse gancho que eu acho que você falou uma coisa muito importante, e dar uma complementada nisso, porque eu falo muito isso dentro dos atendimentos. Não é só o que você faz, mas o como você faz. Às vezes a gente tá digitando assim, com o ombro pra cima, dura, tá varrendo a casa assim, É. na força do ódio. Então, se observar, e acho que isso é um exercício da neurociência, e aí, quando se perceber, solta. Vai devagar, você não precisa fazer tudo duro, enrijecida, na pressa, na força do ódio. E aí eu acho que leva para esse lugar que você falou. Muitas delas me falam que não tem tempo. Né? Uma das desculpas mais comuns do nosso tempo é que a gente não tem tempo. E aí eu sempre trago coisas assim, então tá. Banho você vai ter que tomar de qualquer jeito. Então, quando você for tomar banho, você vai ter que tomar de qualquer jeito, coloca uma música, sente o sabonete, escolhe um sabonete cheiroso, acende uma vela, toma um banho à luz de velas. Eu amo fazer isso toda vez que eu não vou lavar o cabelo. Sabe? Começar a criar momentos. Vai passar o creme, você já vai passar o creme. Então, sente que você está passando creme, faz uma massagem no seu corpo. Cheira. São coisas que vai levar 5 minutos a mais. Aham, Só, isso. sabe? Vai tomar café da manhã, põe a mesa para você. Faz as coisas de um jeito bonitinho. Faz como você faria se fosse para o outro, porque a gente se anula, né? A gente se apaga, a gente se esquece. Total, total. E aí a gente acha que esse movimento que você disse é para o outro. "Ah, então eu vou passar esse creme quando eu tiver um date. Eu vou fazer Uhum. a mesa se ele dormir aqui". Não é sobre isso, né, é sobre a gente alimentar quem a gente é todos os dias. Dá prazer pra gente nas pequenas coisas, cara. É muito prazeroso você tomar um banho de uma planta deliciosa, que vai te trazer um cheiro gostoso para o teu corpo, arrumar o teu cabelo, deitar gostoso no seu sofá num domingo à tarde, abrir um livro, que seja, né, Ou pegar seu vibrador. ou pegar o seu violão, ou seus próprios dedos, quem sabe, o que você quiser, mas assim, É, é sobre você aproveitar o seu cheiro. Antes de ficar total. focada no cheiro do outro, qual é o seu cheiro, né. Eu acho isso
E de verdade, gente, um belo banho de assim, eu vou trazer um banho maravilhoso aqui de Pombagira, que eu acho que, cara, é tomar esse banho e é sair ou você se masturba dentro do chuveiro, ou você vai se masturbar enquanto tá se secando, ou você vai se masturbar no primeiro segundo pós saída do banheiro, não tem jeito. Qual que é esse banho? Cara, é assim, juro, 1 litro de água, você pega uma champanhe rosé, você joga depois que ferveu, você joga essa champanhe rosé, não precisa ser toda, pode ser metade da garrafa, e pétalas de rosa vermelha nesse banho. Cara, eu te juro por tudo quanto é mais sagrado. É um banho que te leva para um lugar, assim, de um prazer com o seu feminino, que você vai passar pelo menos uns 3 dias se amando num lugar. Eu juro, gente, é maravilhoso. Façam. Porque a gente não precisa. É gostoso ter uma companhia, claro que é gostoso sentir um corpo, claro que é. É gostoso beijar na boca, claro que é. Mas quando a gente está falando de empoderamento feminino, é interessantíssimo que a gente aprenda a se amar. E é nessas pequenas coisas que a gente está falando. De colocar uma mesa para si, de passar um creme gostoso no banho, de fazer um banho desse numa sexta-feira à noite de lua cheia. Ah, pelo amor de Deus, gente. Não tem como. Não tem. Então, assim, eu sempre falo isso, né? Existe o mergulho ao submundo, que vai doer, doer, doer. Mas, cara, quando você sobe, que maravilha que é, quando você chega no seu ápice. Um banho desses é o ápice, né? De quem já passou por muita coisa, já viu muita coisa, já sentiu muita coisa. E sabe quem se é, né? Sabe o poder que tem, enquanto mulher, enquanto feminino, enquanto ser humano. É, porque acho que é isso mesmo que você falou agora, né? Então, assim, a gente não tem como sentir mais prazer sem também sentir dor. Porque sentir é sentir. Se abrir para sentir é se abrir para sentir. Sensibilidade é sensibilidade. Não dá pra gente pensar, né? Então eu escuto muitas mulheres que têm dificuldade de ter orgasmo. Por quê? Porque não consegue sentir. Não consegue soltar o controle. Controle é pra gente não sentir, medo de se perder, né? Muitas mulheres têm falta de libido, por quê? Porque não consegue se conectar com o sentir. Ou seja, eu entendo, sentir é assustador, porque não é sentir só o prazer. É Não. sentir a dor, Aham. é sentir o medo, é Aham. sentir a raiva, é sentir a culpa. Sim. O que aí dentro tá precisando ser sentido que você não sente? Você compra, que você come, que você bebe, para não sentir, né? Por isso que a vulnerabilidade é tão importante. Por isso que É. ser vulnerável é tão importante, aprender a ser vulnerável. E a gente, enquanto mulher, a gente aprendeu que ser vulnerável é um problema. Porque às vezes é, né? Mas aí a gente chega num lugar que a gente não consegue nem ser vulnerável com a gente mesma. Mas é isso que eu tô dizendo, eu tô dizendo de Uhum, vulnerabilidade no sentido da gente com a gente. Se permitir sentir uhum. dor, se permitir chorar, se permitir Claro. descabelar, se permitir. Você com quem eu falava outro dia, né, sobre exatamente isso, sobre vulnerabilidade, assim. Ah, sim. Eu estava conversando com uma moça que sofreu um abuso muito forte, não só abuso emocional, mas físico. Ela foi espancada pelo Hum, namorado, então foi bem difícil a história hum. dela. A gente estava conversando isso na sexta-feira passada e ela falou assim: "Cara, eu confiei nele no momento mais vulnerável da minha vida". Ela chamou esse homem para morar com ela numa situação em que a mãe disse para ela: "Não quero mais você aqui, saia da minha casa". Então você imagina essa mulher que estava no pior momento da vida dela, vulnerável no sentido físico, material e tudo, trouxe esse homem que ela disse: "Cara, me cuidou muito", mas em um determinado momento ele espancou essa mulher, né. Então eu disse para ela assim: "Você estava num momento vulnerável e você recebeu esse homem e ele não cuidou da sua vulnerabilidade. A grande questão aqui agora é você aprender que você pode ser vulnerável sim, que você deve ser vulnerável sim, que você não vai apanhar de novo por causa disso". Então é muito duro, né, a gente passa por questões que são muito difíceis que, mesmo na infância, né, você não pode ser aquela menininha, não, não pode, não, você tem que bora, 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 e não é sobre isso, né. Sentir que você tá solta no mundo, que você tá com dor, que você tá triste, que você tá e entregar isso a alguém também é muito bonito, né, entregar isso pra quem você ama. Então é muito duro, né, porque é isso, essas experiências fazem com que você apague o ser vulnerável, apague a sensibilidade que você tem por medo de ser machucada de novo.
Uma das coisas mais difíceis dentro do meu próprio processo como vítima de abuso foi entender quando abrir e quando fechar. Essa é uma coisa que eu tento trazer sempre muito, porque não adianta a gente achar que vai poder abrir o tempo todo e ser vulnerável com todo mundo. A gente não vive no mundo de Alice, não vai dar. Mas também não adianta a gente querer fechar e nada mais me afeta e nada mais me abala e eu não tô nem aí, porque também não é verdade. Então, quando abrir, quando fechar? Com quem é seguro abrir? Com quem preciso fechar? Eu Né? acho, eu Então, acho, pouco a pouco, desculpa, a gente fazendo esse exercício, né? De fazer essas escolhas de uma forma mais consciente, se preservando, com um tal, pouco menos de pressa, com mais tal, calma. tal. Também tem isso, tem a ansiedade, né? Tem a carência muitas vezes. Mas eu acho que um dos movimentos que eu gosto de trabalhar nas minhas sessões é o seu processo intuitivo. Porque, cara, quando você conhece o seu feminino, não só nesse lugar do poder, mas também no Concordo. lugar da intuição, de como você enxerga o outro, né? Em quem é essa pessoa? Será que eu posso? Será que eu devo me abrir com esta pessoa? A sua intuição vai dizer, mas a gente não aprendeu a ouvi-la. É mais um outro passo para o feminino. Vixe, como é difícil, né? Mas é mais um outro passo, assim, voltar para dentro e lembrar o quanto que a gente é, de novo, conectada muito com o céu. E quando a gente aprende a se ouvir, aprende a conectar com a nossa intuição, a gente sabe quem é bom ou não para a gente. Então, dentro do Human Design, a gente tem, cada pessoa tem a forma correta de conectar com a sua própria intuição. Tem gente que o processo intuitivo das próprias escolhas está conectado diretamente com o sacral. Tem gente que é com o baço. Então, assim, como é que a gente trabalha isso? Primeiro, lembrando do nosso feminino intuitivo, que já, putz, a gente já nasce com esse poder. E segundo, como é que isso funciona no seu corpo? Quando você aprende isso, nossa, é muito mais fácil de você olhar no olho de uma pessoa e perceber se ela está sendo honesta com você, entendeu? E aí você vai saber Concordo. quem você pode ser vulnerável. É um processo mesmo, é um caminho, né? É. É que a gente vai precisar ir ressignificando muitas camadas do trauma, né, abrindo para poder Nossa, conectar com essa intuição. nossa, Mas eu acho que o caminho é esse mesmo, é a gente poder porque tem coisas que a gente sabe e não sabe como a gente sabe. é, Várias, né. várias. E aí a gente, nesse mundo que preza só pela lógica e racionalidade, a gente nega, né. É, Precisa explicar, precisa poder explicar, mas nem tudo se explica, não, muita coisa não se explica. tem muita coisa que não se explica e, por exemplo, quando você olha pra alguém e você não confia, você fala assim: "Meu, eu sabia que eu não podia confiar nessa pessoa". Já era a sua intuição gritando, entendeu? Então a gente, quando a gente tá muito carente, quando a gente tá querendo muito um relacionamento, né, por exemplo, tá querendo ser Uhum. amada, qualquer pessoa que entrar, Quando a gente tá querendo muito alguma coisa, exato, a gente qualquer coisa. qualquer coisa, você se desconecta de você e qualquer coisa que você queira, que venha até você, você faz: "Ai, ótimo, venha a nós ao meu reino". Só que, cara, não era o momento. Uhum. Você tá entregando de bandeja quem você é pra alguém que não é pra estar ali nesse momento, né, ou pra alguma coisa, enfim. Então a gente tem que ser Talvez. muito viver numa inteireza com a gente muito grande, né, todos os dias, assim. Trabalhar essa inteireza de quem você é, do que é que você quer, dos limites que você dá, porque daí a vida vai ser só alegria, assim, de verdade. "Ah, mas nossa, eu tô há 40 anos solteira". Tá tudo bem, amor. Na hora certa vai chegar o cara certo, ou até a mulher certa, não importa, mas na hora certa vai chegar a pessoa certa. Fique solteira enquanto você não encontrar alguém que te dê aquilo que você merece, aquilo que você realmente quer como relacionamento, como história. E enquanto isso, vá gozar. Com certeza. Bom, eu vou fechar aqui com essa frase. Eu amei, Cá, muito obrigada, foi muito gostoso. Sempre é. A gente poderia conversar a Sempre tarde é. inteira, né? Ia ter aqui uns 3 Poderia. episódios. Poderia. Vamos marcar um café nós duas. Vamos, demorou. Beijo, meu amor. Beijo. Tchau. Que alegria que foi compartilhar esse momento com você. Espero de coração que você tenha se sentido inspirada e acolhida pelos fios que tecemos juntas hoje. Sua avaliação é muito bem-vinda aqui no Spotify e ficarei feliz em seguirmos nossa conversa no Instagram, TikTok e YouTube.
E se você deseja dar um primeiro passo em direção a uma vida mais livre e prazerosa, onde suas emoções e sua história trabalham a seu favor e não contra você, te convido a agendar uma conversa inicial comigo. Nela, podemos explorar como a terapia pode te ajudar no seu processo de individuação, rumo a uma vida mais integrada, prazerosa e autêntica. Para agendar, é só entrar em contato comigo através do link que está aqui embaixo na descrição. A gente se vê no próximo episódio.